por um lado, a prova da SPSEX ela está alucinada, toda a questão da prova tem uma pira, né? Por outro, todo ano tem uma questãozinha ali que é facinha, né? Ano passado teve aquela questão do degrau que foi alucinada e teve a questãozinha lá da eletrização por contato que era facinha. Desse lado teve aquela questãozinha que a gente resolveu sobre a composição de movimentos no rio, né? Não é exatamente difícil, mas é complicadinho o texto e tal. Essa questão aqui é a questão fácil desse ano, né, gente? As máquinas térmicas operam em ciclos entre duas fontes de calor e realizam trabalho. Com relação a essas máquinas, podemos afirmar que, letra A, para haver rendimento, o trabalho realizado por elas deve ser maior do que a quantidade de calor cedida à fonte fria. Então, só para a gente fazer um esquema rápido da máquina térmica, a máquina térmica, gente, a ideia de uma máquina térmica é retirar calor de uma fonte quente, chama de QQ, calor da quente, tá? E aí ela aproveita, né, que é o motor térmico aqui, que aproveita parte dessa energia na forma de trabalho útil. Aqui ele rejeita uma parte para a fonte fria. A parte rejeitada é o calor da fonte fria, QF. Tá? Por conservação de energia, todo o calor que entra no motor, ou ele é aproveitado na forma de trabalho útil, ou ele é rejeitado na fonte fria. Tá? Então a letra A fala que para haver rendimento, trabalho, esse cara aqui deve ser maior do que isso. Gente, não existe correlação nenhuma entre esses dois caras, né? O que existe é que a soma dos dois tem que dar a quantidade total que você retira da fonte quente, tá? B, todos têm o mesmo rendimento máximo se operam de acordo com o ciclo de Carnot. Nem todas as máquinas têm o rendimento máximo, tá? Só a máquina de Carnot, né? E, além disso, cada máquina tem um ciclo específico, né? Com rendimento específico que é diferente aí, em geral, do ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot ele é especial, né? E, além disso, todas elas têm rendimentos diferentes, tá? Aí, se operarem de acordo com o ciclo de Carnot, o ciclo de Carnot é aquele ciclo das duas transformações adiabáticas, duas transformações isotérmicas, né? E não existe variação de entropia, e o ciclo dá o maior rendimento possível, tá? Mas nem todas têm o mesmo rendimento. Depende das temperaturas em que elas funcionam. Tá? O ciclo de Carnot depende da temperatura. Então, se tiver uma máquina que está funcionando entre 100 e 300 Kelvin e outra que está funcionando entre 100 e 400 Kelvin, elas estão funcionando, se elas funcionarem, como a questão está falando, se operarem de acordo com o ciclo de Carnot, ainda assim elas não vão ter o mesmo rendimento, porque as temperaturas são diferentes. Vai ser diferente. Tá? C, mesmo com rendimento máximo, mesmo Carnot, tá, por exemplo, o calor que elas recebem na fonte quente não pode ser totalmente convertido em trabalho. É a versão clássica da segunda lei da termodinâmica. Nenhuma máquina, nem Carnot, pode ter um rendimento de 100%. Converter todo o calor que ela retira aqui da fonte quente, que eu vou circular aqui em verde, converter todo o calor, amarelo, né, em trabalho útil. Sempre a gente tem uma certa quantidade que é perdida, que não é aproveitada, rejeitada lá pela fonte fria. Então, gabarito letra C dessa questão. Tá? Exatamente isso. D. O seu rendimento é o máximo possível quando o calor recebido da fonte quente for o máximo. Gente, não existe máximo de quanto você pode retirar da fonte quente, tá? E mesmo que fosse esse o caso, se eu retirasse o máximo de calor da fonte quente e rejeitasse o máximo de calor para a fonte fria, né, o meu rendimento aí não seria o máximo, tá? Então, nada a ver. O seu rendimento, letra E, o seu rendimento é o máximo possível quando as temperaturas da fonte quente e da temperatura da fonte fria são iguais. Tá? E aí, de novo, né, não existe relação nenhuma entre essas coisas. Se a gente for pensar, por exemplo, no ciclo de Carnot, que é o do rendimento máximo, que é a questão deve estar falando o máximo possível, rendimento de Carnot. O rendimento de Carnot ele é calculado como 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente em Kelvin. Se as duas temperaturas são iguais, essa razão dá 1, 1 menos 1 dá 0, e o rendimento da sua máquina seria 0, e não máximo.